sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Admincast. Esse é o nosso espaço para falar sobre administração, comportamento humano e o mundo do trabalho. Eu sou a Mariana. E eu sou o Thiago. E estamos super felizes por ter vocês aqui com a gente em mais um episódio desse projeto. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar bastante e compartilhar esse episódio com pessoas que amam a administração tanto quanto a gente. Hoje o papo vai ser profundo e necessário. Vamos conversar sobre as doenças psíquicas e o impacto do excesso de trabalho, entendendo como tudo isso conecta a administração e a psicologia organizacional. E para isso, a gente recebe uma convidada super especial. Une conhecimento técnico, sensibilidade e uma trajetória interdisciplinar inspiradora. Ela é docente de psicologia, doutoranda pela Universidade Católica de Salvador, mestre em família na sociedade contemporânea pela mesma instituição, psicóloga pela UFMA e bacharela em enfermagem pela UEMA. Com experiência em avaliação psicológica, atua de forma comprometida com o desenvolvimento humano e o bem-estar psíquico, integrando teoria, prática e pesquisa. E, além disso, é professora do ensino superior aqui no IFMA, Campus de Santo Inês, contribuindo com a formação de novos profissionais e fortalecendo o diálogo entre a psicologia e a administração. É uma honra receber aqui no Admincast a professora Daphne Rolim. Seja muito bem-vindo, Daphne. Obrigado por ter aceitado esse convite, por ter topado contribuir com esse projeto que nós estamos começando ainda aqui na nossa turma, que vai servir como projeto de extensão, não só para a turma de administração 2024, mas também para as outras turmas que vão vir posteriormente. Então, assim, a gente fica muito feliz pelo carinho que a senhora teve em ter aceitado esse convite. Obrigada. Eu agradeço, eu fico honrada, na verdade, uma turma tão querida, que sempre participa ativamente, que demonstra esse amor pela administração. Então, para mim é uma honra estar presente com vocês. Daphne, o nosso tema de hoje é saúde mental e produtividade. Até onde o esforço vira excesso? A gente quer entender como o trabalho pode se tornar um fator de adoecimento quando o limite é ultrapassado. E claro, também vamos conversar sobre como os testes psicológicos ajudam a compreender o perfil dos profissionais e contribuem para um ambiente de trabalho mais saudável. Então, assim, para a gente adentrar no papo principal, o primeiro tópico vai ser sobre o impacto do excesso de trabalho na saúde mental dos colaboradores. Então, assim, para começar, Daphne, quando a dedicação no trabalho deixa de ser saudável e passa a se tornar um risco para a saúde mental? Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, porque o trabalho, ele é um local de pertencimento, né? A gente sente ali, se for um ambiente de trabalho favorável, a gente se sente bem, a nossa identidade é fortalecida. No entanto, a gente percebe que em muitos locais isso não é muito presente, Sim. porque a gente tem jornadas exaustivas, uma sobrecarga, assédio moral, pessoas que não respeitam a liberdade e muitas vezes esse problema ele vai, silenciosamente, né, porque a gente vai ignorando alguns sinais, às vezes a gente vai deixando passar. Por exemplo, sinto meu coração acelerar um pouco. "Ah, mas tudo bem, amanhã continuo". E aí isso vai acumulando. E aí, como vocês falaram, isso vai desencadear em algumas questões psíquicas, né, como a gente tem aí ansiedade, depressão e até a síndrome de burnout. E quais são os principais sinais de alerta que as pessoas e até mesmo as empresas, eles precisam observar antes que o cansaço ele vire um quadro mais sério? Eu acho importante a gente dividir em 2 partes principais, embora existam outras. A gente precisa pensar, por exemplo, nós como colaboradores, como pessoas que estão ali trabalhando diariamente, que a gente consiga perceber esses primeiros sinais de alerta. É importante verificar o meu sono. O sono ele continua, adequado? Se eu consigo dormir bem, consigo pegar no sono e consigo mantê-lo? É importante verificar também aspectos como cansaço. Eu me sinto esgotada, já acordo cansada, isso pode ter uma relação com a forma do trabalho, né. Outra que eu já citei anteriormente é o coração acelerado, tem pessoas que relatam que pensam que vão morrer porque o coração está acelerado, né, e aí a gente precisa dar atenção. A gente vive aí num piloto automático o tempo Sim. inteiro, e aí eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, a vida vira uma rotina. Sempre gosto de ilustrar com um mito, né, que é o mito do Sísifo, que ele empurra a pedra
lá para cima do monte e no final do dia a pedra cai novamente e ele precisa retornar e fazer esse trabalho todos os dias. E para muitas pessoas isso tem sido o significado do trabalho, levar a pedra até o cume do monte e no final do dia ela cai e novamente fazer. E aí eu fico só esperando as férias, um dia de Sim. descanso, porque eu não vejo nenhum tipo de, comprometimento, não é nem comprometimento na verdade, nenhum tipo de sentido naquilo que eu E estou até fazendo. prazer, né, de Exatamente. Até sobre o que a senhora falou em relação sobre a síndrome de burnout, porque acho que alguns colaboradores, devido a tanto esse excesso de trabalho, acaba normalizando esses sintomas, que às vezes não vai, eu senti isso, mas tudo bem, uma hora passa. E quando vai ver, já acumulou tanta situação que dá o que chamamos de esgotamento realmente mental. Exato. E quando a gente pensa sobre isso, né, sobre é uma síndrome, né, então é um conjunto de sintomas Sim. que a pessoa ela vai, às vezes, ignorando. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que pensam que só tem a síndrome de burnout quem, não gosta do trabalho, mas pessoas que gostam também podem adoecer, porque elas vão acumulando muitas tarefas, tentando dar conta já que gosta, né, então a gente precisa ficar atento realmente a esses sinais. Como, por exemplo, essas palpitações, esse cansaço, essa irritabilidade. Às vezes a gente, fica irritado sem nem saber o motivo, né. Eu tô aqui, mas uma pessoa fala comigo, eu já nem quero eu não quero papo, né. Então é importante a gente não ignorar, porque quando a gente ignora vai realmente virando uma bola de neve. Bom, Daphne, vamos para mais um tema. O segundo tema é psicologia e administração, uma conexão essencial. Na prática, como a psicologia e a administração podem caminhar juntas para promover o bem-estar dentro das organizações? Para responder tua pergunta, eu vou até por um caminho um pouco distante, né. A gente percebe que muitas empresas elas desconsideram, embora atualmente seja lei, a presença do psicólogo, E né? O psicólogo ele precisa estar presente para identificar, para que ele possa fazer avaliações, para identificar, por exemplo, a partir do clima organizacional, como que sim. essas pessoas estão. Em um mesmo setor, várias pessoas se encontram muito irritadas, muito tem muita tensão ali. Então, o psicólogo ele consegue já ir fazendo essas avaliações, né, além de outros processos, né, dentro da gestão de pessoas, como por exemplo, desde o recrutamento e seleção, né, que a gente pode aí já fazer uma seleção mais voltada por competências, por questões da personalidade, né, então é um caminho que ele converge, né, psicologia com a administração. Pronto. E de que forma o gestor ou líder, ele pode identificar e agir diante de situações em que a produtividade, ela está sendo cobrada demais, exigida demais, em detrimento da saúde dos colaboradores? Certo. O gestor, ele precisa estar atento aos sintomas que vão aparecendo, né? Por exemplo, houve uma queda de produtividade, né? Pessoas que estavam produzindo de uma maneira adequada, cumprindo metas, e aí por algum motivo essa produtividade decai, ou então a gente vai perceber muitas faltas, né, Sim. no Sim. trabalho, e aí o gestor ele já pode ir atuando, tentando identificar as causas, né, tentando buscar quais os motivos que fazem com que essas pessoas tenham esse processo. Aí, como eu havia comentado anteriormente, ainda na seleção, por exemplo, o psicólogo ele pode, fazer alguns testes que avaliem esse aspecto da produtividade, né, o que que interfere, qual que é a personalidade da pessoa em relação a esse aspecto. Até em relação agora o ponto sobre os testes psicológicos que a senhora mencionou, a senhora que trabalha com avaliação psicológica, conta um pouco para a gente qual a importância desses testes na identificação do perfil profissional e no apoio à gestão de pessoas. Excelente pergunta. A avaliação psicológica é um processo, né, que envolve uma série de etapas e uma delas é a utilização de testes. Mas não é somente o teste, né? Nós podemos fazer entrevistas, dinâmicas para avaliar a interação, para perceber como que essas pessoas se relacionam, por exemplo, em equipe, aspectos como liderança. E aí, voltando ao aspecto dos testes, o grande diferencial da psicologia nessa etapa é conseguir identificar alguns aspectos, como por exemplo, características da nossa personalidade. Vou dizer alguns exemplos: extroversão, introversão, amabilidade, conscienciosidade, que é uma noção mais de planejamento, sistematização. Isso é importante para identificar qual pessoa tem um perfil para determinada vaga, por exemplo, né? Que pessoa se adequa melhor. Isso quer dizer
que essa pessoa ela pode ter um nível menor de frustração, por exemplo, naquele ambiente de trabalho. Não é que a gente vai conseguir identificar tudo o que vai acontecer, não tem como prever o futuro, essa ideia de que o psicólogo lê mente, né. Mas a gente consegue ter uma noção, por exemplo, de fatores como, atenção, uma determinada atividade que necessita de muita atenção, a gente consegue fazer um teste que vai ser incluso nessa avaliação para identificar esse fator. Esses testes, eles podem até ajudar os próprios líderes a entender melhor suas equipes. Exatamente. Então, por exemplo, a partir do relatório, né, que o psicólogo ele pode fornecer desta avaliação, esses gestores eles conseguem ter uma noção, né, de aspectos como memória, inteligência. Quando a gente fala de inteligência, não é a pessoa que é inteligente e outras não são. São fatores diferentes que a gente consegue avaliar, né? Por exemplo, o raciocínio lógico, como que essa pessoa consegue resolver problemas. Então, de alguma forma, isso pode auxiliar sim o gestor em uma tomada de decisão ou numa, avaliação posterior. Certo. Agora vamos entrar num tema que é cultura do desempenho e limites humanos. A gente vive em uma cultura que valoriza o trabalho até cair. Sim. Como mudar essa mentalidade dentro das empresas, especialmente em ambientes super competitivos? Como você falou, é algo que realmente é estrutural, então eu acho que Sim. fomentar mais discussões acerca dessa temática, né. A gente vê aí, por exemplo, na política, algo que está muito em vigor, que é a redução da escala, né, de trabalho. E aí a gente precisa fomentar essas discussões na comunidade, nas academias, para que a gente consiga aí ter uma mudança, um avanço, porque muitas vezes se pensa que descansar é algo que não é necessário, quando o descanso é totalmente produtivo. Se nós não descansamos, a gente não consegue produzir bem. Exatamente. Pronto. E Daphne, o que as empresas e os profissionais eles podem fazer na prática para manter a saúde mental equilibrada, mesmo em períodos de altas demandas? Sempre estar atento aos principais sintomas, eu acho que esse é o grande fator. Sempre perceber o que é que está acontecendo dentro da própria empresa, fazer constantes avaliações, ter cuidado na forma de falar. O assédio moral, ele é muito presente, né, então, infelizmente tem pessoas que acham que para ser gestor, precisam ser autoritários, e a autoridade nada tem a ver com autoritarismo, né, a gente consegue sim ter um respeito, sem necessariamente precisar humilhar as pessoas, né, então a gente precisa ficar atento também a essas Tem coisas. até um ponto que nós, no episódio passado, conversado com a Caruça, sobre essa diferença de chefe e líder, né, que Sim. até em relação a esse Uhum. autoritarismo, que tem a ver um pouco com o perfil do chefe, e o líder vai muito além disso, né, motiva a equipe, lidera a equipe de uma forma mais humana e que e tende a valorizar mais o lado emocional mesmo das pessoas. E também a comunicação, né, muitas vezes algumas pessoas, né, elas não dão abertura para que se comunique, né, "Eu estou sentindo tal coisa, o que que a gente pode fazer a respeito disso?", não existe essa abertura, então isso é um problema, né, que a gente precisa de alguma forma trabalhar melhor nas empresas. E para quem está nos ouvindo agora e sente que está no limite, qual seria o primeiro passo para começar a cuidar de si? Ficar atento, principalmente a alguns fatores que a gente costuma chamar de ABC por ser básico, ter cuidado com a alimentação, ou seja, a pessoa precisa aí ter uma atenção mais direcionada para que você é até interessante falar sobre isso, porque a nossa rotina, muitas vezes, ela faz com que a gente tenha alguns hábitos que são prejudiciais. Sim. Mas a gente precisa ter mais cuidado com a alimentação, com o nosso sono, né, dormir de uma forma que a gente consiga descansar, respeitar os limites do nosso corpo, porque às vezes a gente acredita que consegue ir mais um pouco, quando na verdade já é um limite, né, que eu não posso ultrapassar. Então, você aí que está nos escutando, é muito importante que você consiga identificar quais são esses limites, aquilo que você consegue fazer e aquilo que talvez, você não você pode dizer um não, algumas vezes está tudo bem, né, a gente pode sim, dizer para essas pessoas, por exemplo: "Olha, agora eu não consigo fazer isso, que tal a gente fazer outra coisa?". E aí as novas tecnologias, elas têm trazido aí no seu bojo um grande problema, que é
A gente tem muita facilidade sim, mas a gente precisa estar atento o tempo inteiro, a gente precisa estar ligado o tempo inteiro, e isso gera ansiedade, né. Eu não posso dormir, porque se meu celular tocar é alguém lá do trabalho, né, Sim. então a gente precisa ficar atento a esses detalhes. Então, assim, professora, antes da gente ir para o nosso quadro final de dinâmicas, a gente queria abrir um espaço para a senhora falar um pouco sobre o seu livro recém-publicado, Raízes Maternas, e contar um pouco para a gente um pouquinho sobre essa obra e o que te inspirou a escrever. Certo. Este livro, ele nasce, na verdade, da minha dissertação de mestrado, que eu fiz no programa de Família na Sociedade Contemporânea, na Universidade Católica de Salvador. E no período da seleção para o mestrado, eu estava passando por um processo, eu estava no puerpério, eu tinha um bebê de 3 meses, e aí era um tema muito presente, não é, na verdade, mas o tema da maternidade é um tema que saltou muito aos meus olhos à época. E aí eu fiquei pensando, né, quais que são as influências que a gente leva das gerações que nos antecedem, sejam elas positivas ou não. Por exemplo, quais são as crenças, os valores que essa nova mãe tem em relação, por exemplo, à criação dos filhos. A gente escuta muitas vezes, né, "Ah, eu dei e nem morreu", né, na minha época era assim. E aí a gente percebe que existem mudanças na atualidade e talvez essas crenças elas possam trazer algum prejuízo para a nova mãe que se sente ansiosa, preocupada. E também a gente tem muitas coisas que são positivas, né, o carinho, o afeto, a rede de apoio. Então isso é extremamente importante. Sobre o que a senhora falou sobre o seu livro, sobre a importância, né, do papel da mãe, então, assim, é algo que realmente cativa. Eu espero que a senhora consiga realmente um resultado positivo sobre essa obra e que tenha sucesso sobre essa publicação. Então, assim, para a gente adentrar agora sobre essa dinâmica, que é chamado Ping Pong ADM. É um quadro fixo. Como funciona? A Mariana vai fazer uma pergunta e a senhora vai responder o que vier na sua mente. Então, assim, são perguntas bem simples e rápidas Certo. e a senhora responde o que vier na sua mente, tá bom? A gente pode começar? Pode. Pode ir, Maria. Certo. A primeira pergunta é: docência em uma palavra. Carinho, Psicologia em uma palavra. cuidado, Um hábito essencial para manter a mente saudável. parar, descansar, Uma prática simples que faz a diferença no seu dia. olhar para o meu filho. Um conselho para quem está se sentindo sobrecarregado. Faça pausas, é importante. Café ou chá para gritar demanda. Chá. Se pudesse resumir o autocuidado em uma frase, qual seria? Respeitar os limites. Um livro que te inspira. Ai, eu gosto muito da literatura russa, Crime e Castigo. Um autor ou uma autora que te marcou na psicologia. Fritz Perls. Para fechar, uma frase ou um pensamento que você carrega na mente e no coração. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eita, poxa. Agora a gente vamos para nossa segunda dinâmica. Funciona assim. Vamos apresentar um desafio que acontece nas empresas no dia a dia. E você vai pensar em como a psicologia resolveria esse problema. Tipo um conselho de baixo. Entendeu? Entendi. Então, assim, o primeiro, problema do dia a dia, uma equipe ela está enfrentando um período de metas intensas, prazos curtos, o clima começou a ficar um pouco tenso, os sinais de estresse são visíveis, atrasos, irritabilidade, cansaço, enfim. Como o gestor ele pode agir para aliviar essa pressão sem comprometer o desempenho? Primeiro passo é escutar, né? É importante que você abra esse espaço de acolhimento para ver as demandas, né? Se tem muita gente sobrecarregada, tem muita gente tensa nesse ambiente, vamos entender o que está acontecendo. Então, o gestor ele precisa assim abrir o primeiro passo assim é escutar para que ele consiga aí caminhar por outros lugares. E quando eu falo escuta, não é aquela escuta de simplesmente você deixar a pessoa falar, mas é escutar realmente. Eu vou dar um exemplo muito claro em relacionamentos. Às vezes a gente acha que está tendo uma comunicação efetiva, quando na verdade isso não existe, porque a pessoa está só esperando o outro parar de falar para falar depois, e ele não escuta para entender. E é isso que falta em muitas empresas, né? Realmente escutar. Por que que a pessoa, por exemplo, faltou hoje? O que que está acontecendo na vida dela e o que que a gente pode fazer para melhorar? Daphne, foi uma conversa necessária e inspiradora. A gente percebe o quanto falar de saúde mental é falar também de produtividade e gestão de pessoas. Com certeza. Entender os limites humanos é uma forma de administrar com mais empatia, equilíbrio e resultado.
Muito obrigada por estar aqui com a gente e por compartilhar tanta experiência e sensibilidade. É um prazer, ter a senhora aqui com a gente. Antes de encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, nossos telespectadores, o pessoal da administração, da psicologia também, e às vezes sente que precisa dar conta de tudo. Aprenda a ter um pouco mais de cuidado com seus limites, né. Quando eu falo isso, parece uma coisa assim, tipo: "Ah, eu consigo fazer e a partir desse momento eu vou saber dizer não para todas as demandas". Na verdade não é assim, né, o processo de autoconhecimento ele demanda um certo tempo, entender o que que eu posso fazer, o que que eu consigo, o que que dá para, por exemplo, adiar, o que que dá para dizer não. Mas o conselho que eu daria é: tente conhecer um pouco mais os seus limites para que você possa respeitá-los. Então, assim, como a Mariana mencionou, a gente deixa o nosso agradecimento novamente à nossa turma de administração de 24, por ela ter aceitado esse convite, ter topado, contribuído com esse projeto do Admincast. Então, muito obrigado. Muito obrigada Muito pelo obrigada, convite. professora, por compartilhar tanta experiência, sensibilidade. Contribuiu muito pelo nosso projeto. Então, assim, e para você que acompanhou o episódio até aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar as notificações, comentar bastante, compartilhar com seus amigos, colegas, familiares que gostam da administração tanto quanto a gente. Vão lá na nossa rede social no Instagram, @admincastifma. Sigam a nossa página no nosso Instagram, comentem também nossas publicações para não perder nada sobre os nossos episódios. Na próxima semana tem mais conversa boa sobre o universo da administração, como muita troca e aprendizado. E foi isso, o Admincast. Até o próximo episódio do Admincast. Tchau, tchau, pessoal.